Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara. Começa agora o programa Esferas da Vida. Segundo Joana de Ângeles, a mediunidade é vigoroso instrumento de trabalho que deve ser utilizado com probidade e elevação. Mas, afinal, o que é a mediunidade? Quem são os médiuns? Quais são os obstáculos desta faculdade? Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita está no ar. Hoje vamos abordar o tema mediunidade. E o entrevistado do dia é Emanuel Cristiano. Emanuel Cristiano, seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida. É uma honra tê-lo aqui com a gente para conversar de tema tão interessante e importante. A satisfação é nossa, sobretudo pela qualidade e pela importância do trabalho que vocês têm desenvolvido. Muito obrigada. Emanuel Cristiano é fundador e presidente do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar de Campinas. Também é professor de filosofia e mestre em ética. Emanuel, a gente vai querer saber tudo sobre mediunidade, mas antes eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, porque a gente sabe que você é médium, já psicografou vários livros, e eu queria saber, por meio do seu exemplo, como tudo começou, como que foi com você? Foi bem curioso, porque a minha mãe relata fenômenos desde a minha infância. O primeiro fenômeno objetivo que aconteceu, eu vou dizer conosco porque foi na presença dela. Eu contava alguns meses de idade e foi acometido de uma enfermidade que os médicos tiveram dificuldades de diagnosticar. Bem, levou-me ao que à época era chamado de INPS, era o hospital público. E então os responsáveis disseram que era preciso internar a criança, a mamãe fez toda a documentação e as enfermeiras disseram que ela não poderia ficar. E você sabe as mães como são. A minha mãe disse, ora, se eu não puder ficar com ele, então ele não fica. E os responsáveis, os enfermeiros, os médicos disseram, então não vai ficar. A mãe voltou para casa, fez o que foi possível, recolheu economias e pagou um hospital particular. Nós não tínhamos recursos à época. E no hospital, um berço para a criança e uma cadeira para ela. O médico veio, diagnosticou uma infecção intestinal, pediu que a enfermeira ministrasse o medicamento. E porque a mamãe contasse que eu permaneci mais de 3 dias, né, chorando, gritando, e naquela noite, com o soro administrado, houve uma calmaria e ela pôde dormir. Tomou cuidado antes de trancar a porta do quarto, apenas mamãe e eu. De madrugada, ela acorda com braços fortes chacoalhando-a e uma voz grave dizendo, acorda que o seu filho está morrendo, acorda que não vai dar tempo. E mamãe acordou de sobressalto e viu que o berço pulava, não é o pequeno berço de metal daqueles antigos. Ela então chamou a enfermeira, abriu a porta, veio a equipe, ninguém sabia o que estava acontecendo e mamãe, intuitivamente inspirada, disse, é o soro, tira o soro, está matando o meu filho. A enfermeira não quis tirar, exigiu que ela assinasse um termo, mamãe assinou, retiraram o sono, a dificuldade foi passando, o médico chegou, e descobriu que a enfermeira havia ministrado o remédio incorreto. Então havia um motivo, né, para não deixar o filho sozinho. Então considero que esse teria sido o primeiro fenômeno mediúnico intenso, talvez até com um programa das trevas dos adversários espirituais, de levar à morte a criança que estava surgindo, que compromisso mediúnico, não é? Então mamãe enfrentou essas e outras situações bem intensas. E foi mais tarde na juventude, ao redor dos 15 anos, encaminhando-me para o Centro Espírita Allan Kardec, casa referência em nossa cidade, em Campinas, fundada pelo seu Gustavo Marcondes, onde, iniciando os estudos na mocidade, depois os cursos, eduquei a faculdade mediúnica. Olha,
Cheio de Você desafios. lembra Né? dos desafios? Você via? Você tinha algumas dificuldades quando criança? Lembro. Muita coisa. Tive fenômenos dos mais curiosos, porque havia um processo de dificuldade cognitiva. Então, na escola, os professores falavam e aquilo não fazia sentido para mim. Mais tarde, eu entenderia que sou brasileiro pela primeira vez e que a dificuldade com o idioma era devido à lembrança da ideia anterior, que era o italiano, não é? Tanto que alguns dos meus erros em língua portuguesa não eram erros, era o modo como a palavra era escrita em latim, por exemplo. Não é? Então os professores se agastavam, os professores achavam que era falta de empenho de nossa parte, até que uma ocasião eu repeti o que naquele tempo era chamado de segunda série. Estudávamos numa escola particular, por muito esforço dos meus pais, e pela retenção tivemos de ir para uma escola pública. E uma vez lá, a professora chamava-se tia Eunice. Ela pediu para que eu lesse no dicionário, mas eu não era alfabetizado, mesmo na segunda série, pela dificuldade cognitiva. E ela sabia que eu era analfabeto, então era um modo de expor a criança perante os outros, não é? Pediu que levasse o dicionário, nós não tínhamos recursos, papai não comprou, mas um amigo, uma amiga japonesa, Deus abençoe os japoneses, eles são inteligentes e bondosos. Com certeza. Uma amiga japonesa disse, eu tenho, e mostrou-me. E a professora, diante de todos, pediu que eu me levantasse e disse, encontre a palavra banana. Eu fiquei tomado de pânico, de paura, Coitado. como se diria em italiano, né? Uma criança, que eu não sei dizer se a pressão subiu, se caiu, eu sei que tudo ficou escuro e eu me vi. Homem feito, usando uma batina longa, diante de um púlpito de madeira talhado, não é? Com episódios do Evangelho, madeira de lei. Hoje eu sei descrever isso, porque lembrando-me da lembrança, eu consigo apresentar. Claro. Mas naquela época eu não sabia. E então havia um livro na tribuna, que agora eu sei que era um dicionário de palavras latinas, e lá estava eu, professor, muito severo, muito firme, impaciente com os alunos que não estavam acertando a declinação dos verbos em latim. E aí aquela cena, volto para a realidade objetiva e lembro que sabia ler. Encontro a palavra imediatamente no dicionário. Que bênção. A professora sai correndo, chama a outra, Laíde, Laíde, o menino sabe ler. E a professora diz, ele é analfabeto. Elas estavam combinadas, o programa era para expor o menino. E ela disse, lançou um desafio, encontre a palavra zebra. É com Z, é difícil. Era a última. Imediatamente eu encontrei, e como eu havia lembrado que sabia ler, e não só isso, mas que era arrogante também, eu perguntei à professora, próxima palavra. Então alguns fenômenos povoaram a minha vida. E mais tarde a gente descobriria que teria sido uma encarnação em que não era um professor mau propriamente, mas impaciente com os alunos. Era justo que nessa encarnação sofresse alguma dificuldade cognitiva para sentir na pele o horror que apliquei a outros em outra vida. Melhorei. Sou um bom professor hoje. Com certeza. E aos 15 anos você iniciou na doutrina espírita, vocês não eram espíritas? Não éramos, os meus pais de origem católica, mas devido à minha infância com muitas doenças, mamãe era cabeleireira e quando voltava da escolinha do jardim da infância, não tendo com quem deixar, eu ficava sentadinho numa cadeira branca, pequenina, onde se cortava cabelo das crianças, não é? E às vezes chegava uma cliente e dizia para minha mãe, eu estou com uma dor de cabeça imensa. A cliente saía curada e eu ia direto para o hospital com a dor de cabeça da cliente. Então todas as doenças que as pessoas por vezes traziam, os desequilíbrios, as dificuldades, eu acabava somatizando. Era um instrumento sensível, uma estrutura biológica sensível que captava. Então mamãe sofreu muito com isso e a nossa presença nas benzedeiras, nos terreiros de umbanda, eram comuns porque eram ambientes que nos socorriam. E aí mais tarde, tendo uma amiga já na 7ª série, ela era caseira de uma instituição espírita, dada a minha curiosidade, conversamos, ela me convidou, era o Grupo Espírita Cai Barchut, outra casa muito querida na cidade de Campinas, e de lá ao Centro Allan Kardec, onde iniciei os estudos sistematizados. Parece que foi fácil, mas foi um programa, não é? Foi uma condução. Com muitos testemunhos. Com certeza. E é importante a gente deixar, né, esse exemplo aqui no Esferas da Vida, porque quantas mães já não mandaram WhatsApp aqui para Esferas, falando, olha, eu acho que meu filho é médium, acontece isso com ele vê, ele escuta, tem medo de dormir à noite, tem perturbações, porque a criança, às vezes não, ela não consegue entender o que está acontecendo, é tudo muito novo, né?
Então é importante sim o exemplo. E hoje, né, fundador, presidente do Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar. Então é muito, muito importante que as mães possam, né, vê-lo aqui inteiro, firme, e deu tudo certo no final. E Emanuel, agora a gente podia entrar realmente no, de fato, o que é a mediunidade? O que é um médium? Como que é esse universo? Segundo Allan Kardec, no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns, a mediunidade é uma faculdade humana e natural que permite ao indivíduo sentir e transmitir a influência dos espíritos. O médium, portanto, é uma estrutura orgânica sensível. É importante dizer que a mediunidade é do corpo. É o corpo biológico que vai permitir que o perispírito se expanda e o indivíduo capte com naturalidade o mundo espiritual, não é? Então, sendo uma faculdade orgânica, ela precisa de educação, de instrução. E é compreensível que os médiuns, quando não entendam e não tenham noção dessas informações importantes, eles reajam com medo, com ignorância, com indisciplina, não estão fazendo por mal, só não sabem como agir. Nas outras faculdades nossas, veja como a criança demora um período para falar, como ela demora para andar, como ela demora para fazer conexões e entender a linguagem, não é? A mediunidade, sendo uma faculdade, ela requer tempo também. É necessário que o indivíduo aprenda a entender o que é dele, o que é influência espiritual, o que pertence ao mundo físico, o que pertence ao mundo dos espíritos, e isso requer exercício. Há médiuns que podemos chamar de médiuns naturais, são desde sempre. Recordam-se de em tenra idade enxergar e ouvir espíritos, e aquilo faz parte da naturalidade da vida deles. O que acontecia com você? Sim, de certa forma, né? De modo não muito intenso como os grandes médiuns do nosso movimento, como a gente observa o Chico desde os 5 anos, Divaldo Franco, sim, a Dona Ivone do Amaral Pereira, não é? São companheiros com tarefas bem maiores, mas de algum modo todos esses companheiros disciplinaram a faculdade mediúnica, primeiro estudando, conhecendo e depois exercitando. E é muito importante que os médiuns escolham instituições sérias e pessoas estudiosas que possam conduzi-los a fim de que eles não caiam nas estratégias do orgulho, da vaidade e também dos adversários espirituais que experimentam todos os que estão começando nesse campo. Você teve uma mentora, você teve alguém que te Sim. ajudou muito? Desde a neste infância, processo? desde a infância nós percebíamos presenças espirituais agradáveis, mas foi a partir da adolescência e ao redor de 18, 20 anos que um espírito de nome Nora aproximou-se e disse ter uma tarefa no campo da mediunidade, da literatura conosco, e desde então tem produzido de modo a colaborar com o movimento espírita. Ela teria sido cristã ao tempo dos primeiros cristãos e teria dado a vida em holocausto à época das perseguições, não é? Entendi. Então é alguém que tem vínculo com Allan Kardec e o cristianismo. E Kardec fala que todas as pessoas são médiuns, não ostensivas. Como que é isso? Fala mesmo no item 159 de O Livro dos Espíritos. É que esquecemos de observar o porém, que ele mesmo diz, não é? Todas as pessoas que sentem num grau ou outro a influência dos espíritos são por isso mesmo médiuns. Porém, reservaremos essa norma, essa terminologia, esse vocábulo para aqueles através dos quais o fenômeno se dá de maneira ostensiva. Vamos usar uma imagem. Cantar todos cantamos, mas quantos de nós podemos nos considerar cantores? De fato. Os médiuns também, todos nós percebemos algo espiritual. Quando recebemos um passe, sentimos aquele conforto. Quando um ambiente está negativo, a gente percebe que não está bom, mas a maioria não é capaz de dar maiores informações. Podemos dizer que esses indivíduos são sensitivos. O médium é aquele que, além de sentir, ele transmite informações mais amplas e mais seguras sobre pessoas, ambientes, situações. Então, de fato, por esta percepção geral que todos temos, Kardec fez uma classificação ampla, mas ele vai aplicar o nome e o termo médium para aquele através de quem o fenômeno é patente. E esses serão poucos, o que não quer dizer que a mediunidade seja algum tipo de privilégio. Não. Sim. Ela é uma ferramenta de trabalho, de serviço, de apoio do mundo espiritual ao mundo terreno, e o médium é o portador. A faculdade é a mediunidade.
O médium é o portador. mediador entre os dois mundos. Perfeito. E a pessoa que é médium, ela não pode se sentir especial, como assim, não é isso? Como se ela fosse uma missionária, um ser, né, diferenciado, não é isso? Priscila, esse é o grande equívoco e é o começo do fim. Porque os amigos espirituais sempre têm recomendado, desde a composição do Livro dos Médiuns, desde Joana d'Arc, nas dissertações que Kardec coloca logo ao fim da obra, a necessidade de nos reconhecermos como colaboradores do bem, que o médium não seja orgulhoso, não seja vaidoso, porque essas dificuldades morais o impedem de se conectar com os espíritos maiores, que em essência são amigos da bondade, da ternura, da fraternidade, evitam qualquer tipo de exposição, de se pavonearem a todo momento. O médium que deseja vencer na sua tarefa precisa cultivar simplicidade. O que não quer dizer esconder-se, mas é não se sentir. O que é ser humilde? É não se sentir nem mais, nem menos. Todos temos a nossa função. Mediunidade, portanto, é tarefa, é serviço, que requer especialidade. O médium precisa se autoconhecer, conhecer as suas faculdades mediúnicas, que podem ser amplas e várias, e, sobretudo, conhecer o mundo espiritual com o qual ele está se relacionando. Muito bom, a gente conversa hoje com Emanuel Cristiano. Agora chegou o nosso momento Chico Xavier, que foi um grande médium, né? Que passou, a gente teve a honra de tê-lo no Brasil. Ele vai falar um pouquinho sobre a mediunidade e toda essa humildade que um médium precisa ter. Quanto a mim, sou apenas médium. E médium muito falho. E os médiuns se continuam uns aos outros através do tempo. Não me sinto com qualquer tarefa especial que exija um continuador ou uma continuação específica, porque o trabalho que tem sido conferido a mim pela bondade dos mensageiros da espiritualidade superior é um trabalho que poderia ter sido entregue a qualquer outro médium. Eu não tenho a pretensão de ter substitutos, porque estou na condição da grama. Quando um pé de grama desaparece, outro pé de grama vai surgindo. A fome, a nosso ver, isso pode parecer até estranho que digamos isso, mas se cada um de nós atacar o problema do trabalho com vontade de servir, nós vamos encontrar o trabalho como sendo a maior e a mais eficiente vacina contra a fome, porque a terra e o mar, os rios, produzem o suficiente para quem trabalha estar alimentado e às vezes até superalimentado, para que tenhamos uma vida eficiente e a mais razoável possível do ponto de vista de reconforto pessoal. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Emanuel Cristiano sobre mediunidade. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre a Revista Internacional de Espiritismo e também o jornal O Clarim, que são duas grandes publicações do meio espírita, da editora O Clarim, que sempre com grandes também, né, títulos, temas recorrentes à luz da doutrina espírita. Então, se você quer se aprofundar nos ensinamentos espíritas, a gente indica a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal O Clarim. Vai aparecer aí na telinha para vocês, telefone, WhatsApp, site da editora O Clarim. Você já foi entrevistado pela editora O Clarim também? Sim, na revista, Emanuel? Com grande honra, com grande alegria. Um trabalho extraordinário, né? Fundados por Caio de Bachutel, tanto a revista como o jornal. Tem já uma tradição histórica importantíssima no movimento espírita. Há muito tempo no movimento espírita. E a gente volta aqui na nossa conversa sobre mediunidade. O Emanuel é médium, então ele tem muita experiência, né, na área, vamos dizer assim. E eu queria, de fato, perguntar
Qual o objetivo da mediunidade? Quando Emmanuel fala, mediunidade é a luz divina derramada em todos os povos. Por que essa luz divina? Por que a mediunidade nos faz tão bem? Qual que é o objetivo da mediunidade? É a ferramenta através da qual nos ligamos à espiritualidade e naturalmente a Deus. Quando fazemos uma retrospectiva histórica, Priscila, não há povo, não há nação, não há civilização em que a mediunidade não esteja presente e registrada nos livros sagrados de todas elas. Nós vamos encontrar médiuns no Egito, mas eram chamados de sacerdotes. Já tinham inclusive noção de reencarnação, das capacidades energéticas dos indivíduos, não é? Nós vamos encontrar em Roma os arúspices, que liam a sorte nas entranhas dos animais. Na Grécia, sibilas, as pitonisas, enfim, em toda parte vamos encontrar médiuns, porque foi o modo com que Deus nos honrou para que não nos faltasse o socorro espiritual. Quando a gente pensa em mediunidade, nós estamos falando de um canal através do qual a espiritualidade amiga pode nos transmitir informações, cooperando para o avanço da humanidade. As maiores revelações, ou melhor, todas as revelações nobres e sérias, vieram através da mediunidade. Observa Moisés recebendo os 10 mandamentos, não é? Depois Maria recebendo a presença do anjo Gabriel, anunciando-lhe a gravidez. Ele não disse que ela estava grávida, o verbo está no futuro. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Então vamos encontrar na Bíblia fenômenos mediúnicos dos mais notáveis, dos mais extraordinários, atestando a presença e a condução do mundo espiritual. Então a mediunidade serve para que os bons espíritos nos instruam, para comprovar a imortalidade da alma, sobretudo, não é? Para que o portador desta capacidade mediúnica, a partir do momento em que renuncia a muitas coisas necessárias a esse mistério, em que se coloca em trabalho sério e correto, ele consegue resgatar com o bem os equívocos do passado. O que permite dizer que a grande maioria dos médiuns está em regime de reabilitação. O próprio Chico Xavier dizia que a mediunidade dele ainda era para recompor problemas de antanho, de vidas pretéritas. Então eu fico imaginando a maioria dos médiuns em que situação estamos, não é? Os demais. Dessa maneira a gente encara a mediunidade como um instrumento de libertação. Não é um mal, não é uma punição, não é algo que deva oprimir. É uma oportunidade de trabalho. E, além disso, de autoiluminação, de iluminar a humanidade e de se autoiluminar. Porque o médium ajuda também, né? Quem está no mundo espiritual, né? Pelo menos numa sessão de desobsessão, e a pessoa que está sofrendo aqui também na Terra. Então ele consegue fazer, é uma forma de caridade, não é? É admirável. Em verdade, os amigos espirituais não necessitam dos médiuns para socorrerem os necessitados. Eles têm como fazer isso do lado de lá. Mas é importantíssimo para nós, os encarnados, que os médiuns, através desse serviço, nos permitam aprender e entender. Quando atendemos um espírito que está sofrendo depois da morte, o que é que a gente aprende? Nossa, olha como ele se comportou, eu estou me comportando desse jeito, igualzinho a ele. Se ele está sofrendo isso, é provável que eu sofra também. É um grande laboratório. Logo, o socorro que os bons espíritos fazem através dos médiuns é muito mais para o nosso aprendizado do que propriamente para os desencarnados. Eles teriam recursos para socorrê-los, não é? Mas nos aceitam em regime de piedade, de amor ao próximo, para um duplo serviço. Ao mesmo tempo em que aprendemos, exercitamos o coração na prática do bem e na caridade. Olha, e as pessoas que não aceitam esta faculdade? É médium e fala, pelo amor de Deus, eu não quero desenvolver, não quero ir para o centro, não quero trabalhar. O que acontece? É muito comum e isso deriva da ignorância, isto é, do desconhecimento. Eu vou usar novamente o exemplo da música, que aprendi com a professora Terezinha Oliveira. É como alguém que tem uma linda voz e se negue a cantar. Poderia consolar, instruir, veicular mensagens nobres e dignas através de uma voz educada, vibrante, o médium também. Mas veja, a comparação é perfeita. A voz precisa ser educada, senão o cantor não atinge as notas específicas para o seu trabalho. O médium também precisa ser educado, precisa conhecer. E esse processo
passa por uma fase, digamos, de natureza tríplice. O médium precisa ter um aspecto doutrinário, o aspecto técnico e moral. Doutrinário, conhecer doutrina. Técnico, exercitar-se com alguém que possa avaliar a produção que ele apresenta. Alguns médiuns ficam entristecidos, dizendo: mas você está analisando a minha mensagem? Ora, se a mensagem é sua, não nos interessa, eu achei que era do Espírito. Eu não estou analisando mensagem de pessoas. Não pode levar para o pessoal. Não pode, tem de transcender. E é um apoio, quando o médium tem uma equipe que analisa o que está vindo através dele, é uma proteção. E ele tem a possibilidade de se conhecer tecnicamente. Como é que eu funciono em transe? Como o meu corpo reage? O que esses espíritos estão produzindo? É útil? São bons espíritos? São enganadores? São fascinadores? Se ele trabalha sozinho, não tem como avaliar. Claro. Importante que esteja em equipe. Então, doutrinário, técnico, e o terceiro fator, nessa fase tríplice que apresentamos, é o aspecto moral, a conduta do medianeiro. Porque para que tenha a presença de bons espíritos, ele precisa se comportar como se comporta a espiritualidade maior. Quando observamos a vida do Chico, do Divaldo e de outros, nós observamos uma vida cristã. Não é à toa. O Chico não tinha um mentor como o espírito de Emmanuel, simplesmente porque a entidade gostou dele. Havia um programa e o Chico estava na mesma sintonia moral ou se esforçava para. A gente observa a vida humanitária do médium Divaldo Pereira Franco. Joana de Ângeles não estaria com ele se ele não se aproximasse dela no campo das emoções, no campo do trabalho. Dos três aspectos, o indivíduo pode conhecer muito bem doutrina, pode ter sido treinado, capacitado com a melhor técnica, mas se ele não tiver os valores morais, não terá a proteção necessária e não atrairá os bons espíritos para conduzi-lo na sua tarefa. É o mais importante dos três. É o mais importante. E às vezes o médium pode ser deixado de lado, vamos dizer assim, devido às suas condutas, seus comportamentos. Pode. Os amigos espirituais terão essa sempre como última possibilidade, porque eles vão tentar estimular. Eles não são como nós seres humanos birrentos, não é? Eles estimulam, falam. Se de tudo que eles fizeram o médium negar-se à boa conduta, naturalmente eles vão se afastar. Com certeza. E os grandes obstáculos para ser um bom médium seria na moralidade, então? Sim, na moralidade e na vida comum como um todo, porque são tantas as seduções. O médium tem um serviço correto, digno na casa espírita. E de repente ele recebe uma proposta de trabalho, um aumento de salário, mas que vai tirá-lo da cidade, que vai tirá-lo do horário habitual das tarefas, que ele vai ter que trabalhar mais do que o comum. E aí, quem é que consegue resistir uma sedução, uma tentação dessa? E é assim que os companheiros da mediunidade não percebem os desvios. Eles não vão se apresentar de maneira impactantes, evidentes. Não, eles são sorrateiros. E é curioso, porque um médium, às vezes, ele consegue observar a presença de um obsessor que quer desestimulá-lo. Ele fica firme. Ele observa um amigo que de repente ficou estremecido com ele, magoado, e ele percebe que é uma atuação inferior, mas ele não nota a ação dos adversários sorrateiramente na vida comum, nos pequenos amores, nas pequenas paixões, não é? Na alimentação, nos prazeres da vida, nos passeios. Tem o trabalho na casa espírita, mas a família está fazendo pressão. E diz, mas eu tenho que atender a minha família. Família em primeiro lugar? Pô, é o que dizem. Mas o Espiritismo não pede um trabalho integral, uma vez na semana. Então, para a maioria de nós médiuns, falta, para que haja triunfo na mediunidade, primeiro uma compreensão do que é a doutrina, depois o nosso papel como intérpretes, colaboradores da verdade, do bem, e que há necessidade de um trabalho minimamente organizado, de disciplina, de perseverança, para que cumpramos com um programa, na maioria das vezes, feito na vida do infinito, no mundo espiritual. Mas os médiuns precisam se colocar em guarda, porque esses desvios são silenciosos, sorrateiros, e para o médium dará a impressão que eles fazem parte, que ele merece, é justo, é o momento dele, e ele não nota. E quanto mais inteligente o médium, a estratégia da espiritualidade inferior também vai ser mais inteligente. Não vai ser algo... Não, mais astuta, mais detalhada, mais cuidadosa. E os adversários espirituais costumam estudar os médiuns para saber as tendências, os defeitos mais comuns para agir. O Humberto de Campos, através do Chico Xavier,
num dos livros, narra um médium que era incorruptível, correto, digno, disciplinado, não se entregava às seduções, aos prazeres variados, não, firme. Mas aí os adversários perceberam que ele não resistia à boa mesa. E aí começaram a influenciar esse ou aquele, convide-o para jantar, convide-o para tal festa. E ele foi comendo, ficou com obesidade mórbida e não conseguia sair de casa para a tarefa na reunião mediúnica. Veja, não foi um obsessor que apareceu, não assustou, não foi o carro que bateu, é que eles têm limites de ação, os espíritos, não agem assim propriamente. Mas agiram em outra área, que era uma tendência daquele indivíduo, e ele fica completamente impedido, porque não vigiou. A orientação é de Jesus, vigiai e orai. Temos de estar atentos para nos conectarmos em seguida. E existe muito caso de obsessão também, né? Os médiuns estão mais, como são mais sensíveis, eles têm uma facilidade maior de ter obsessão? Não, eles têm uma facilidade maior de perceber a obsessão, porque são sensíveis, não é? Não é porque o indivíduo é médium, é que ele vai atrair mais obsessores. As outras pessoas também atraem, só que normalmente elas não percebem. O médium tem maior facilidade para percebê-los, tanto em si, desde que não seja um espírito fascinador, porque por vezes até o médium se engana, como nos outros. Mas Allan Kardec fez um capítulo. Ele chega a dizer no livro A Gênese que a obsessão é uma epidemia. E ele dedica o capítulo 23 do Livro dos Médiuns para a nossa compreensão. Ele faz um estudo completo das origens, das causas, do modo como os espíritos operam, das variantes das obsessões, não é? Ele apresenta 3 variantes: obsessão simples, fascinação e subjugação. Das 3, a fascinação é a pior de todas. Porque na obsessão simples, o próprio indivíduo percebe, é aquilo que o povo chama de encosto. A própria pessoa percebe. Ai, tem alguma coisa estranha Isso. aqui. Na subjugação, a atuação dos espíritos é intensa, o médium costuma desmaiar, perde a consciência. Mas na fascinação, os espíritos são tão sorrateiros e eles agem mais especialmente na mente do medianeiro e ele não consegue perceber. E o médium vai ficando encantado com alguma coisa. Por exemplo, ele pode se encantar com a vida profissional, ele pode se encantar com a vida amorosa. Sabe a pessoa quando fica apaixonada, ela não pensa em outra coisa, a não ser naquilo? Médium fascinado é assim. Às vezes o médium se fascina com a própria obra psicográfica, acha que o mentor dele é infalível, que ele é o melhor médium de todos. Então ele não está sentindo uma presença intensa, um desvio, mas os adversários agem de modo a seduzi-lo para derrubá-lo. Muito bom, o assunto está bom demais aqui o nosso bate-papo, mas a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Das esferas. Das esferas. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre mediunidade com Emanuel Cristiano e agora quem vai dar uma palavrinha é também Haroldo Dutra Dias. Ao tratar o tema da mediunidade, o Livro dos Espíritos também o faz de uma maneira bem peculiar, porque dizendo que somos espíritos, nada mais natural do que nos comunicarmos com os nossos pares, com nossos semelhantes. Portanto, essa faculdade de comunicação com os nossos semelhantes passa a ser um processo natural. A mediunidade é um fenômeno presente onde há inteligência, onde há espírito. Onde estejam os espíritos, eles sempre estabelecerão um intercâmbio, seja ele de que tipo for, em que condições forem, em qualquer latitude, em qualquer longitude. A mediunidade é essa faculdade inerente que temos de entrar em contato com os nossos pares, trocando experiências afetivas, experiências espirituais e cognitivas. Esse é o ponto da mediunidade. Grande Haroldo, sempre contribuindo aqui no Esferas da Vida, conversando, falando sobre mediunidade, o que a gente vem conversando, não é, Emanuel? A gente falava sobre obsessão, que realmente para todos, não só para os médiuns, que, como você falou, é uma epidemia. Gostei disso porque realmente todos nós, em alguma fase da vida, a gente possa vir a passar por esse tipo de fenômeno, né? E você tem vários livros.
Bastidores da Mediunidade, Aconteceu na Casa Espírita, Ivone Entre Nós, Gotas de Sabedoria. E tem o Valério, Um Caso de Obsessão. Conta, ele é médium, conta alguma história específica, conta uma história grave de obsessão. Conta, é um caso curioso de uma família cujo filho começa a ter na infância algumas perturbações. Eles não eram religiosos propriamente, era uma família rica de industriais, e a criança começa a ter envolvimentos espirituais negativos por conta de um programa de adversários espirituais da família de reencarnações anteriores. E isso leva então com que o menino tenha um ataque, um envolvimento por adversários espirituais, e a empregada da casa era espírita. Socorre o menino e o patrão fica interessado. Como é que você socorreu? O que você fez que ele sarou tão rápido? E com isso eles chegam à casa espírita, mas o desfecho, as perseguições, é fabuloso, é fascinante e é uma contribuição do mundo espiritual, porque o livro, ele é um romance, mas ele transita pela condição didática. A autora espiritual, o momento para e vai explicando os casos. É um livro para ser estudado nas casas espíritas. É bem fundamentado em Allan Kardec, é um compromisso da autora, né? Não se afastar dele em hipótese alguma, de modo que a gente consegue ver no particular o que Kardec apresenta no geral. Porque ele apresenta as leis gerais e a gente fica perguntando como é que isso funciona. Daí a importância dos bons espíritos quando produzem essa literatura, que é o que todos eles têm feito. André Luiz, por exemplo, não é? Claro. Ele apresenta no particular, quando escreve Ação e Reação, está mostrando a lei de causa e efeito, como funciona, as cidades no mundo espiritual. Então o livro Valério tem uma contribuição ímpar, porque nos ajuda a entender, a reconhecer e a perceber o modo como os adversários agem. E se existe obsessão é porque a espiritualidade maior, é porque Deus permite, certo? É permitido, porque às vezes a gente fica se questionando, nossa, mas é uma transição entre dois mundos e talvez não seja tão justo, né? Eu não estou vendo, não tenho como me defender, né? E a defesa é sempre a nossa autoridade moral, não é isso? Sempre, nosso comportamento, nossa mentalidade. A orientação permanece a de Jesus. Reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas com ele. E por vezes esse caminhar se dá em dois planos de vida. Se há obsessão, é porque o obsessor está agindo nas nossas tendências. E na maioria das vezes, o obsessor é que é a vítima. O encarnado é que causou o problema. Porque o obsessor está magoado. Está magoado. Você usou a palavra correta. Na maioria dos casos, há uma grande mágoa, uma grande decepção. O espírito foi ferido pela nossa inabilidade, pela nossa incapacidade de compreender o outro, de agir corretamente. E ficaram ligados ao nosso psiquismo, ligados ao nosso aspecto moral e querem de algum modo se vingar, não é? E como é que a gente cura isso? Bom, o espírito obsessor pode se arrepender pelos estímulos dos amigos espirituais, mas nem sempre isso acontece, não é? A pessoa encarnada que está sendo obsidiada pode se arrepender e mostrar para o obsessor que ela mudou, geralmente é isso que acontece, ou com a ajuda de terceiros, no passe, na reunião mediúnica, conversando com o obsessor, ajudando a entender. Por isso é que é um trabalho específico, deve ser feito nas casas espíritas, com equipe capacitada, estudiosa e com médiuns experimentados. Porque são espíritos desequilibrados que não têm compromisso com a ordem, com a disciplina. O médium é que tem de apresentar a ordem. Então, se o espírito quiser levantar-se para agredir alguém, o médium espírita não se presta a esse papel. Ele disciplinou as faculdades. Olha, a se o importância espírito, de saber como proceder numa reunião mediúnica. Se o espírito quer falar um vitupério, um palavrão, o médium se disciplina e não vai fazer isso para tumultuar o ambiente. O espírito é um convidado do médium. O médium é que vai estar o tempo todo cuidando dele e avaliando o que deve ou não ser dito. Não é? Tá. Por isso a necessidade de muito equilíbrio. Nós só encaminhamos médiuns para o trabalho de desobsessão que sejam estudiosos, que tenham um longo tempo de experiência em reuniões mediúnicas de socorro aos necessitados, para que ao chegar nessa tarefa, ele esteja em condições de não atrapalhar o mundo espiritual. Porque imagine, os bons espíritos trouxeram o espírito obsessor, estão cuidando dele e ainda tem um médium que não se comporta. André Luiz diz que o médium é como se fosse a mesa cirúrgica. Numa sala de cirurgia, Olha, a mesa boa precisa ser analogia. firme.
Se o médium vacila, se ele não sabe controlar as próprias emoções, se deixa levar pelas emoções do desencarnado, ele não se presta ao trabalho de cooperar com o mundo espiritual. Dessa maneira precisa de um longo tirocínio, de um longo exercício, para que o médium vá se fortalecendo e vá aprendendo a controlar a entidade e a si mesmo. É muito importante. Tem uma pergunta também sobre, já que a gente está falando da própria reunião mediúnica, é importante porque a gente sabe, né, quantos centros não fazem reunião mediúnica e alguns comportamentos talvez não sejam adequados. Quando a gente fala de evocação, numa reunião mediúnica, pode-se evocar um espírito ou não? Pode, a questão é se ele vai atender ou não. E depende do espírito que você quer evocar. Chamar né? você pode, evocar você pode. Se ele virar, isso é uma outra coisa, né? Mas a questão é, por que estamos evocando? O que é que estamos querendo? Nós preferimos nos conectar com o mundo espiritual superior e deixar a espiritualidade amiga a responsabilidade de trazer quem eles acharem que deva comparecer. Espíritos necessitados ou amigos espirituais, nós não temos o hábito de evocar essa ou aquela personalidade. Falamos com Deus, com os amigos espirituais, um espírito evoluído que se tem a notícia, que talvez seja o protetor da casa, nos ligamos a essa equipe e nos colocamos à disposição para o programa deles, dos bons espíritos, não é? Tem algumas casas espíritas que não gostam nem que o mentor da casa fale com medo de algum tipo de vaidade. Isso procede? Como que é a comunicação com o mentor da casa? As casas têm as suas especificidades. Nós não podemos deixar de aurir informações espirituais, de ter a alma alimentada pelos benfeitores do infinito por comportamentos inadequados de médiuns. Então, antes de proibir o mentor de se comunicar, melhor é capacitar os medianeiros. E como é que a gente capacita? Pelo exemplo. Quando você coloca a mediunidade como algo natural, faz parte, não endeusa médiuns, e todos eles aprendem que tarefa mediúnica é exatamente isso, serviço, não há essa preocupação com a vaidade. Deus nos conceda cada vez mais bons espíritos que nos instruam. Agora, uma coisa é certa, vamos ficar com Allan Kardec. Toda e qualquer instrução mediúnica deve ser analisada. Então, se é pela psicofonia, nós gravamos a mensagem e depois o departamento doutrinário vai analisar. Se é pela psicografia, o médium passa limpo e depois a casa analisa e verifica, sem que o médium se sinta constrangido por essa verificação. Então, quando capacitamos companheiros assim e a casa é bem organizada, se os profetas se calarem, as pedras falarão. Nós não podemos proibir os médiuns, não. Estimulemos a mediunidade equilibrada e lúcida. E sobre o animismo, o que seria o animismo? Essa palavra vem do latim, anima, quer dizer alma. Allan Kardec estudou isso ao apreciar a mediunidade. E ele diz que há um dado momento em que o médium dá a manifestação da própria alma. O que é o fenômeno mediúnico? É quando um espírito extrafísico se comunica através de um médium. No animismo, é o próprio médium que fala achando que é um espírito. Não é? Ele não faz por mal, ele não está fraudando, mas ele não percebeu que uma ideia que o impactou o está seduzindo. Eu me recordo de uma companheira médium, todos os artistas famosos que morriam, ela dava comunicação. Todos, porque ela ficava impactada, compadecida, e ela achava que tinha que orar, e ela vinha para a reunião mediúnica com aquele pensamento. O espírito se comunicava, não era o espírito. Uma ocasião... Mas que estranho o médium não perceber que não era o espírito. É que eu não tenho essa prática, eu não sou médium, então como que não percebe que é um espírito falando? Não é estranho? Mas são médiuns iniciantes, especialmente, que ainda não conseguiram perceber a diferença do pensamento dele e a diferença do pensamento do espírito. Não conseguiram avaliar a presença fluídica, às vezes não tem vidência, se bem que a vidência não é fundamental. O médium tem outros recursos para isso. E muitas vezes médiuns vaidosos, não são malvados. Então, nesse caso que eu me referi, a senhora, uma ocasião eu estava assistindo o Jornal da Tarde e um homem havia roubado fios elétricos de uma determinada companhia e morreu eletrocutado. E a senhora deu a comunicação, eu já fiquei esperando, falei, nossa, o menino vai se comunicar à noite. Só que à noite ele se comunicou, só que falou o que o repórter tinha dito. Aí eu tive a prova factual.
Eu chamei a senhora e disse, a senhora assistiu o Jornal da Tarde? Ela diz, assisti. Eu disse, pois é. A senhora deu comunicação do repórter que está vivo, porque quem falou isso foi o repórter, não foi o morto, que a gente nem ouviu, a gente nem percebeu. Outra coisa que acontece, o médium estava a caminho, viu um acidente, a pessoa morta na rua. Ele ficou impactado, morto, ele vai para a sessão e dá a comunicação do morto, porque ele ficou sugestionado. Então os médiuns precisam ter um código ético, por exemplo. Nossa, isso é muito complicado, né? Tem que ter realmente um equilíbrio, uma confiança nos médiuns. Mas é relativamente fácil a partir da instrução de Kardec. Você está vindo para o centro, viu um acidente, chegou à mesa, veio o acidente, deixa de molho. E aí você ora e diz assim, Senhor, que esse caso, se for verdade, que seja atendido por um outro médium, não por mim, que estou sugestionado, que estou impactado. O médium se livra. Se está lendo um livro, é muito comum. Os médiuns ficam envolvidos com os personagens, chega na sessão da manifestação dos personagens. Ou então escreve outro livro contando a história, mas está copiando o personagem do outro. Então não fazem por mal, mas são inábeis. Não é? Por isso os dirigentes precisam olhar com muito carinho, muita ternura, porque o médium está dando do tempo dele, do esforço dele, e leva um tempo. O médium precisa passar por várias experiências, e o animismo é uma delas. Até para que no futuro ele saiba, não, quando isso acontece eu já sei que é meu. Eu tive aquela experiência que foi desagradável, aquela outra, eu sei como é que é. Não vou dar essa comunicação, porque já aprendi que vem das minhas próprias emoções. Então o médium precisa serenar o pensamento, as emoções e estar apto a perceber o mundo espiritual ao redor dele. Então ele pode ter um critério, por exemplo, sentir alteração fluídica, sentir. O meu humor alterou, porque eu estava alegre, agora estou triste. Eu sinto pensamentos intensos que me envolvem, sinto. O meu corpo, então já tenho 4 características que ajudam o médium a compor aquela certeza de que o que está acontecendo realmente não é do seu inconsciente, é de algo exterior, não é dele. Só que ele precisa exercitar, ter companheiros firmes que o ajudem. Agora, um pedido aos dirigentes de casas espíritas, doutrinadores, dialogadores, ternura, cuidado, ainda que o médium não seja médium de verdade, que ele tenha alguma dificuldade na área do animismo, vamos esclarecê-los depois de um longo exercício, de uma certeza, porque a gente pode se equivocar também e perturbar alguém que tem uma mediunidade verdadeira e só está com inabilidade naquele campo. É isso mesmo. E para a gente finalizar, você pode falar só um pouquinho sobre o centro, né? Que você fundou, que você estava me contando aqui nos bastidores. São 4.000 pessoas que estudam no Nosso Lar em Campinas, é isso? É verdade, o Centro de Estudos Espíritas Nosso Lar completou 22 anos e claro que eu quero acreditar as benesses desse êxito do Nosso Lar a inúmeros trabalhadores, na maioria anônimos, não é? Os médiuns devotados, os dialogadores sinceros, os companheiros que vão às nossas favelas alimentar os sofredores, os expositores de toda sorte. Então, um trabalho em equipe. Nós temos mais de 400 voluntários que se revezam em múltiplas tarefas. O nosso bazar, por exemplo, tem 80 voluntários. Olha que bênção. A cantina tem mais de 50 voluntários. Então, nós trabalhamos com uma quantidade mínima de funcionários, porque há um DNA de amor ao próximo, de conhecimento de doutrina, de responsabilidade, que permitiu ao longo desses 22 anos oferecermos à sociedade campineira uma casa na qual o Espiritismo seja apresentado de maneira cristalina, tal como os imortais nos ofereceram. Parabéns, Emanuel Cristiano. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no Esferas da Vida. Espero que você venha sempre para a região de Araraquara e São Carlos, que estaremos aqui dispostos a sempre entrevistá-lo e aprender um pouquinho mais com você. Priscila, a honra foi minha. Um Muito abraço obrigada. a você e a todos os telespectadores, o nosso desejo de saúde e muita paz. O Esferas da Vida fica por aqui. Eu te encontro todas as quintas-feiras, às 10h15 da noite. Um beijo e uma boa noite para todos vocês.
Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Tijuca Restaurante Bar. A esquina mais carioca de Araraquara.